Será que o famoso assassino Coringa é apenas um cara que foi judiado pela sociedade e acabou devolvendo isso nela? Ou ele já nasceu como um sanguinário assassino? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal de toda Gotham City. Isso me lembra de uma piada. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o tipo de assassino, e como ele teria se transformado em um assassino, que é Coringa. Por que você não está rindo? Recentemente, o filme que saiu, estrelado por Joaquin Phoenix, Coringa, mostra a transformação de Arthur Fleck, uma pessoa até então comum, um civil com alguns problemas mentais, mas uma pessoa muito judiada, muito maltratada em todos os âmbitos sociais, que por vários motivos acaba se transformando ali no final do filme, no grande assassino, renomado assassino, Coringa. É que eu fiquei louco. É importante dizer que a análise que a gente vai fazer desse vídeo ela não tem valor moral algum, ok? A gente não vai condenar as ações do personagem e muito menos elogiar ou aplaudir elas. Essa é uma análise do ponto de vista comportamental para entender como que ele poderia ter se tornado assassino e que tipo de assassino vem a ser Coringa. Também é importante dizer que esse vídeo vai ter spoiler, então se você não viu o filme, corre pro cinema, assiste lá e volta pra cá. Entendeu? E por fim, é importante lembrar que esse vídeo não é uma análise de cinema, não é uma crítica narrativa, não estou criticando o roteiro, a técnica utilizada para fotografia, a técnica dos atores ou a direção. Esse é um vídeo de análise comportamental baseado em ciências comportamentais. Ok? Me desculpe. Dito isso, vamos então para o primeiro ponto, o tipo de assassino que vem a ser Coringa. Diferentemente de muitos outros filmes e até mesmo das HQs, que a gente vê o Coringa matando pessoas a rodo, dando aquela risada desgraçada de capetosa. Nesse filme a gente não vê isso em boa parte do tempo, a gente não vê esse Coringa tão extravagante, tão exagerado. É até bem assim interessante que o Arthur Fleck ele é muito tímido, ele é bem introvertido, e ali no alter ego dele o Coringa que ele super se realiza ali, uma coisa até meio catártica pra ele se coloca pra fora com tudo. Porém, diferentemente dos outros filmes que a gente vê um Coringa com planos arquitetados, mirabolantes, uma sacada muito mais inteligente para escalar comportamentos sociais, relações sociais muito mais escaláveis, ele consegue jogar socialmente com as pessoas. Um exemplo disso é o Coringa do Heath Ledger. Para eles, você é só um louco, que nem eu. Ele consegue chegar onde ele precisa, ganhar a confiança das pessoas, conseguir crescer nas organizações criminais. O Coringa do filme Coringa, que saiu agora em 2019, é um psicótico e não um psicopata. E qual que é a diferença básica de um psicótico e um psicopata? Bom, basicamente uma pessoa considerada como psicopática, uma pessoa psicopata, o principal critério é que ela não consegue ter empatia, a falta de empatia por outras pessoas, ou seja, a dificuldade de se colocar no lugar de outras pessoas, capacita ela a conseguir jogar com a emoção dos outros e com a própria emoção dela de maneira mais fácil. Uma pessoa que é psicótica não tem esse critério. Uma pessoa que é psicótica, o principal critério é que ela alucina. Uma alucinação é um rompimento momentâneo da realidade com base em informações reais da pessoa. Para quem assistiu o filme, então, lembra que ele tem uma base de informações reais. Uma delas é aquela que ele conhece uma garota que mora no mesmo prédio que ele. Essa é uma informação real. E depois, ali partindo dessa informação real, ele preenche lacunas da realidade dele com alucinações. Então ele tem uma alucinação que ele tá saindo com a garota, que ela foi assistir ele, que ela beijou ele, que ele teve relações sexuais com ela. Essas alucinações configuram o assassino Coringa como um psicótico. É só você lembrar do filme Psicose, onde o assassino também é um esquizofrênico, Norman Bates. Ele acha que a mãe dele é uma assassina, ele tem aquela imagem da mãe, o alter ego, mas na verdade ele mesmo assume a figura da mãe. Assim como a gente vê aí o Arthur Fleck, que assume o alter ego de Coringa. E é até importante entender que o próprio Coringa, ele tem ali as punições dele, o comportamento dele é bem orientado pelas emoções, diferentemente do psicopata. Tanto é que ele pune aquele cara que dá a arma pra ele, o cara que basicamente fez ele ser demitido do emprego dele, que vendeu aquela arma pra ele, ele pune o cara. Ou seja, há uma razão emocional, há uma espécie de vingança, o que não aconteceria no psicopata. Agora a gente vai dividir em dois pontos aqui a explicação de como o Coringa, essa pessoa, esse assassino hipotético, o assassino da ficção, como ele veio a ser o assassino que ele é com base nas informações
do filme. É importante lembrar que, primeiro, isso é um filme, ou seja, tudo que eu falar aqui é uma análise baseada num personagem fictício, já começa por aí. Segundo ponto, não são todas as pessoas que passam pelo processo que a gente observa ali no filme do Coringa que acabam se tornando assassinos. E terceiro ponto, não são todos assassinos, principalmente assassinos em massa, que passam pelo mesmo processo do Coringa. Tem assassinos que chegam a ser igual a ele ou pior que ele, que passam por processos totalmente diferentes. Um exemplo disso é o filme Precisamos Falar Sobre Kevin. O garoto tem uma família, entre aspas, bem estruturada, ok? Um contexto familiar bem bacana, o que é o oposto do Coringa, do Arthur Fleck, porém o moleque vira um assassino em massa. Naquele caso, sim, a gente tem um caso de transtorno antissocial, um psicopata mirim. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre o contexto social de Coringa. Sim, do Arthur Fleck, né, enquanto ele não vira Coringa. Então vamos observar fatores que podem contribuir para a formação ali do indivíduo, de certa forma, incomodado com a sociedade e que queira devolver o troco nela, ok? Lembrando que nada disso é justificativo, a gente não vai aplaudir nem condenar o comportamento, é só tentar compreender ele. Entendeu, mano? Primeiro ponto é a negligência parental. Há uma negligência de atenção das figuras de pai e mãe. Praticamente ele não tem figura de pai na infância, isso já gera um problema gigantesco para ele. A própria criação da concepção de self é muito difícil para uma criança que não tem uma estrutura familiar triangulada, né? Ele, o pai e a mãe. A própria mãe dele na infância, pelo que a gente percebe no filme, pelo que a gente consegue ver no filme, é uma mulher que também não dava atenção para ele, não prestava atenção, até nem sabia que o garoto tinha apanhado, né? Ele tinha sido deixado amarrado lá, o que já entra no nosso segundo ponto, que é abusos e maus tratos físicos na infância. É relatado no filme que Arthur Fleck, quando pequeno, foi encontrado no apartamento da sua mãe, né, o ex-companheiro dela, arrebentou o garoto na porrada, ele tinha várias escoriações, cortes pelo corpo, uma pancada fortíssima na cabeça. Pelo que eu me lembro, ele estava amarrado pelo pescoço ali com o radiador do carro. Mais uma vez, o abuso e maltrato na infância físico, não só o abuso sexual, cria ali uma dificuldade de convivência social, ou seja, é um ponto que favorece esse transtorno antissocial, essa dificuldade de se conectar emocionalmente com outras pessoas, o que pode ser ali uma predisposição para cometer um crime contra outra pessoa. Se eu não ligo, eu posso começar a querer cometer um crime. E mais uma vez é um comportamento violento que pode acabar por ensinar a criança, de certa forma, a reprodução da violência. Negligência de atenção na vida adulta, mais uma vez, mesmo depois de grande, a mãe dele não dá atenção para ele, os colegas de trabalho não se relacionam com ele de maneira correta, ele é praticamente uma pessoa invisível no próprio dia a dia dele, a ausência de boas relações sociais. Quando eu falo isso, são relações bem qualificadas, não precisa ser várias pessoas, mas enfia no são reações bem qualificadas, ou seja, pessoas que realmente gostam dele. Pode ser uma, duas. A própria mãe dele não tem uma boa relação com ele, ela passa o dia inteiro vendo TV. No trabalho não tem praticamente uma pessoa que ele possa contar todos os dias. Ele não tem uma namorada, não tem uma pessoa para se relacionar, um namorado. A ausência de relações sociais bem qualificadas, ou seja, com uma qualidade bacana de relação, dificulta o processo emocional de empatia. É difícil eu trocar com você se eu não sei como é que é ter uma relação boa. Como que eu vou me colocar no seu lugar? Não, é só eu puxar o gatilho, pô. E por consequência, contexto social negativo, repetitivo. São muitas situações negativas em sequência. Ele se sente abandonado pela mãe, ele se sente abandonado pela garota que ele achava que ele gostava lá do apartamento dele, do prédio, ele se sente abandonado pela psicóloga, ele se sente abandonado pelo governo, que corta o programa de psicólogos, ele se sente abandonado pelo pai, pelo que ele acha que é o pai dele, o Thomas Wayne. Então a sensação de abandono constante pode acabar criando ali uma espécie de ímpeto reprimido, ou seja, algo, uma energia negativa contrária, que tem a tendência de querer se liberar em uma escala muito ampla. Ou seja, foram tantos abandonos que agora eu quero causar uma sensação negativa extrema pelo tanto que eu sofri. Eu só queria que ela soubesse que eu não ligava para as cicatrizes. E agora no contexto orgânico, genético, natural, ou seja, aquilo que não compete diretamente ao ambiente social, e sim as decorrências aqui do próprio corpo dele, da própria genética e causas orgânicas. Primeiro ponto, a doença que ri. Basicamente, ali a gente observa no decorrer do filme que o Coringa tem uma doença. Depois ele fala que foi a mãe dele que inventou, que ele é assim mesmo, mas o que a gente consegue observar é que realmente essa doença atrapalha ele, tem momentos que ele não quer rir, ele ri e acaba chorando, ri e chora. E essa doença existe, o nome dela é amartamo hipotalâmico. É um tipo de doença que ocorre no cérebro, ali na região pseudobulbar, que acaba por gerar respostas intensas e desmedidas em relação ao comportamento emocional de tristeza e felicidade. É como se fosse um caso, por exemplo, de bipolaridade, uma hipermania, por exemplo. A pessoa está super feliz,
sem uma necessidade, sem ter um estímulo necessário para tal, e no momento seguinte ela está chorando, desesperada. A pessoa simplesmente não consegue controlar, ou seja, é uma doença, é uma causa orgânica, não sendo especificamente associada a um contexto social. Isso sim pode gerar dificuldades em convívio social também, por vários motivos. Você não conseguir controlar respostas corporais emocionais, como por exemplo a risada ou o choro, pode dificultar que você tenha, por exemplo, uma conversa séria com qualquer pessoa, o que dificultaria que você fosse levado a sério e poderia sim reproduzir, aí sim, numa escala social, de bullying, de estranheza, enfim. Segundo ponto, trauma na cabeça. Como eu falei agora há pouco, é relatado que o Arthur Fleck é encontrado no apartamento dele ainda pequeno, com uma pancada na cabeça. E traumas, principalmente traumas no cérebro, principalmente na infância, são bem complicados, podem acometer ali sérias consequências na vida daquela criança. Principalmente porque o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, então o tecido lesionado em uma região ele vai se espalhar para outra região, porque o cérebro tende a crescer e se espalhar mesmo, aquele tecido vai indo para outros locais. Então a tendência é que aquela lesão possa acabar se expandindo ainda mais até esse cérebro chegar na formação adulta. Basicamente, uma lesão no cérebro pode gerar várias consequências. Isso ali ainda mais dependendo da região. Por exemplo, se for uma lesão aqui na região temporal do cérebro, especificamente aqui na região anterior do cérebro, você pode ter lesões que causem alterações de comportamento muito grandes, como por exemplo alteração emocional, raiva excessiva, transtornos de personalidade, própria alteração de humor. Pancadas na cabeça podem levar um indivíduo a níveis de ansiedade maior ao longo do tempo. A pessoa pode ter um tipo de transformação emocional muito diferente, o que mais uma vez é um ponto que pode favorecer um comportamento criminoso na vida adulta, esse tipo de trauma na cabeça. Irregularidade em uso de remédios. A gente observa que ele toma remédios controlados desde o começo do filme, certo? E quando os hospitais são fechados, esse programa de remédios gratuitos é cortado e o que dá a entender é que ele realmente não procura mais, talvez por não ter dinheiro, mas ele não consegue mais ter acesso aos remédios. E aí entra a causa química. A ausência desses reguladores químicos pode sim amplificar o tipo de resposta emocional. Tanto é que após os remédios serem cortados também, ele começa a ter umas respostas mais diferentes. Mas o uso irregular de remédio ou a falta de uso, certinho ali dos remédios, pode acarretar em explosões de comportamento, ainda mais se uma pessoa é controlada, toma remédio controlado. Então sim, mais um ponto ali de genética associado ao comportamento criminoso. Último ponto, personalidade psicótica. Aí realmente não tem o que ser feito. Em muitos casos a personalidade psicótica é herdada. A gente observa que a mãe dele é psicótica, mas pelo que dá para entender, a mãe dele não é mãe biológica dele no filme, isso pelo menos ficou claro. Dentre as vários momentos de alucinações, eu acho que a hora que ele entende que a mãe não é dele mesmo, não é mãe biológica, aquilo eu creio que seja uma informação verídica, mas é muito provável que ele tenha um quadro de psicose da mãe biológica dele mesmo, ou um tipo de assinatura genética que propicia um comportamento psicótico. E a esquizofrenia não tem o que fazer, não tem como você tomar um remédio e parar de ser esquizofrênico. E isso é um fato genético, um fato orgânico que dificulta para ele ali ter um comportamento ali controlado. Tanto é que ele pune as pessoas, O assassinato que ele faz no final do filme lá no programa é um assassinato punitivo, ele está devolvendo na sociedade. Então, mais uma vez, as alucinações montam um campo na cabeça dele que ele vai interagir. E aí não tem o que fazer. Se ele escolheu uma interação violenta, ou seja, atirar, não tem o que ser feito. É um fato ali, é um dado daquela pessoa, é um dado genético. Não tem uma justificativa social, não é o cara ser bonzinho com ele ou o cara ser malvado. Se há uma assinatura genética desse tipo de comportamento e há uma espécie ali de fenótipo, ele tem o gene, e o ambiente favorece isso, ele pode acabar tendo essa resposta. Não adiantaria ali no programa o cara ser educado com ele como o cara tenta ser. Por esse tipo de ponto dessa pessoa, essa doença, dessa deficiência mental, ela vai ter aquela reação. Não há o que ser feito. Que porcaria! Beleza, galera? Então lembrando, esses são pontos que podem explicar a possível transformação do Arthur Fleck num civil no assassino Coringa. Mais uma vez lembrando que isso não são justificativas, ninguém está aplaudindo ele nem condenando. É apenas um estudo para tentar entender como que ele chegou até o ponto de se tornar o Coringa. Em que ponto que ele decidiu puxar o gatilho. Eu não quero matar você! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreve que me ajuda pra caramba. Clique em gostei aqui também, por favor, me ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!